Eu sou a Beatriz e eu vou iniciar aqui a apresentação da atividade teórico-prática sobre grafos da disciplina de Algoritmos e Estrutura de Dados 2 do primeiro semestre de 2023, sob a supervisão do professor Vanderlei. A nossa equipe ela é composta por mim, Beatriz, pelo Christian Alexandre e pela Maria Eduarda. Bom, introduzindo, eu vou abordar um pouco sobre a história do algoritmo de ordenação topológica, que foi o tema sorteado para a nossa equipe. O algoritmo de ordenação topológica ele foi criado por Arthur Kahn. Ele foi um matemático e um cientista da computação americano que trabalhou na Bell Labs. A Bell Labs ela é uma subsidiária da Nokia e também na IBM. O nome dele, né, deu origem aí ao nome do algoritmo, por isso que se chama também algoritmo de Kahn. E esse algoritmo ele foi publicado pela primeira vez em 1962, em um artigo onde o Arthur Kahn publicou, chamado Topological Sorting of Large Networks. Nesse artigo, ele trouxe o algoritmo dentro de um contexto da técnica PERT. A técnica PERT, ela consiste em descobrir a duração de uma atividade a partir da média ponderada de 3 durações possíveis dessa atividade. Então, o que o algoritmo propõe é justamente determinar a cada instante quais vértices que não possuem arcos de entrada e inserir eles na solução. Para cada vértice que for inserido nessa solução, todos os arcos correspondentes são removidos do grafo, e isso faz com que o algoritmo detecte a existência de ciclos no grafo, uma vez que o algoritmo de ordenação topológica ele só é aplicável a grafos que não possuem ciclos. Nós trouxemos aqui um exemplo mais lúdico para conseguir passar melhor o que o algoritmo tem de objetivo. Então, imagine que você está organizando o projeto de construção de uma casa, e esse projeto ele tem várias etapas, uma antecede a outra, né, e uma procede a outra também, e elas têm, então, uma certa dependência entre si. Então, primeiro, temos a preparação do terreno, temos as fundações, a estrutura, depois as instalações elétricas, por fim, paredes, telhados, janelas e portas, e assim sucessivamente. Bom, o que a gente consegue abstrair daqui? De que cada etapa, ela depende da etapa anterior. Então, o objetivo é organizar essas etapas de forma que cada uma seja executada depois da conclusão da etapa da qual ela depende. No nosso caso, da etapa imediatamente anterior. Para quê? Porque isso vai garantir uma construção eficiente e organizada ali da nossa casa. Então, trazendo isso para o algoritmo, o objetivo dele é criar uma lista onde as tarefas devem ser executadas obedecendo às dependências que existem entre elas, e modelando isso com grafos, a gente pode definir que os vértices do grafo são as tarefas, né, que a gente mencionou na construção da casa. E as arestas do nosso grafo são as dependências entre essas tarefas. Então, se eu quero sair de um vértice A até o vértice B de um grafo, o vértice A ele precisa existir primeiro que o vértice B, antes do vértice B. E é sobre essa dependência e sobre a melhor ordem possível para executar tarefas, né, dentro dessa dependência que o algoritmo da ordenação topológica aborda. Eu sou Christian, eu vou passar breves exemplos de uso. Esses exemplos são muito voltados para otimização de código, de algoritmo, melhora de performance e coisas relacionadas a isso. O primeiro é escalonamento de instruções. Em sistemas de processamento, especialmente em processadores com pipelines, as instruções precisam ser executadas de forma eficiente. A ordenação topológica pode ajudar a determinar a ordem que as instruções devem ser executadas para otimizar o fluxo de dados e minimizar gargalos no processamento. Ou seja, ele é voltado para eliminar gargalos, melhorar processamento, melhorar performance. O próximo exemplo também vem de contra isso. Ordenação de avaliação de células, de fórmulas em planilhas. Em planilhas, fórmulas frequentemente referenciam outras células. A ordenação topológica ajuda a garantir que as células sejam recalculadas na ordem correta.
evitando referência a valores não atualizados. E o último exemplo é determinação da ordem de tarefas de compilação em arquivo de construção. Ao compilar projetos de software, várias tarefas precisam ser executadas da forma certa. Para gerar executável final, a ordenação topológica ajuda a determinar essa ordem, considerando as dependências entre arquivos, fonte e objetos. Agora eu vou mostrar também um pseudocódigo com esse exemplo. L recebe uma lista vazia que irá conter os elementos ordenados e S, conjunto de todos os nós sem arestas de entrada. Enquanto S não é vazio, faça remova um nó N de S, insira N em L. Para cada nodo M com aresta e de N até M, faça remova a aresta e do grafo. Se M não tem mais arestas de entrada, então insira M em S. Se o grafo tem arestas, então retorna um erro para o usuário ou um erro para o console. O grafo tem pelo menos um ciclo. Se não, escreva a mensagem ordenação topológica proposta L. Bom, sou a Maria Eduarda, vou falar aqui do exemplo que a gente utilizou. A gente utilizou um grafo de apenas 4 nós, a gente setou os valores das relações, né, o conjunto das relações que esses 4 nós têm ali entre si. Aqui está uma matriz que representa essas relações. A gente inseriu aqui também o link para acessar o código pelo Git. Eu vou mostrar aqui para vocês como a gente montou. A gente fez em C mesmo aqui, a gente setou as bibliotecas principais, né, para execução. A gente criou uma estrutura para armazenar a aresta do grafo e uma estrutura para armazenar o próprio grafo. A gente criou uma função também para inicializar esse grafo, então a gente utilizou a alocação dinâmica para montar essa lista de adjacências, para pegar e inicializar o contador de grau também, e adicionar essas arestas no grafo, né? A gente pega e armazena tudo e retorna ele para ser utilizado aqui na função de ordenação topológica. Nessa função aqui a gente realmente faz essa ordenação e as validações necessárias. Então aqui a gente recebe monta todo o conjunto de nós sem arestas, a gente conta, né, se esse grafo tem aresta ou não, se ele possui ciclo ou não, porque tem uma questão do grafo, da ordem topológica, que ela só pode ser realizada se não tiver ciclos. Então, se ela tiver pelo menos um ciclo, não tem como realizar ela. Então, a gente faz essa validação se possui ciclo ou não. Se possuir algum ciclo, a gente retorna uma mensagem informando que não é possível realizar essa ordenação. E se não tiver nenhum ciclo, a gente retorna uma lista, né, com os valores ordenados topologicamente. Aqui a gente tem a main só, que aí a gente seta os valores das relações, né, que foi apresentado antes lá no slide, o número de nós ali que nosso grafo tem e faz a chamada, né, das funções ali que a gente criou ali em cima. E aí eu vou executar aqui para mostrar a ordenação desse exemplo. Bom, essa daqui é a ordenação realizada, né, topologicamente. E com isso, concluímos a apresentação do exemplo. A gente colocou também a bibliografia, né, o que a gente utilizou de conteúdo para montar o arquivo, o slide, ter todo o embasamento de conhecimento ali para realizar os documentos solicitados. E é isso, muito obrigada.